o Supremo está lá, eu vou ter direito, se estiver vivo, né, indicar 2. Crítico de várias decisões recentes tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro vai ter a chance de alterar durante o mandato pelo menos um pouco o perfil dos ministros que hoje compõem a Corte Suprema do país. Até 2022, 2 vagas serão preenchidas por indicações de Bolsonaro. É um perfil voltado mais para o meu lado, sem querer criticar os 11 que estão lá no momento. Acontece que não basta apenas a escolha pessoal do presidente. É bom lembrar que o indicado, quem quer que seja, tem que passar pela sabatina feita pelo Poder Legislativo, no caso pelo Senado Federal. E, como se sabe, a relação entre Executivo e Legislativo também não é das mais tranquilas. O presidente Bolsonaro poderá enfrentar problemas, dependendo do nome que escolher e de como tiver o clima entre o Planalto e o Congresso, quando chegar a hora da indicação. Eu sou o Márcio Miranda e as escolhas do presidente Jair Bolsonaro para as vagas que serão abertas no STF são o tema neste episódio do podcast 15 Minutos. Eu chamei como convidado o Olavo Soares, ele que é correspondente da Gazeta do Povo em Brasília. Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Olá, vamos começar com as informações aqui, porque é importante a gente sempre relembrar, O presidente Jair Bolsonaro vai ter pelo menos 2 indicações garantidas para o Supremo. Quando e no lugar de quem, serão feitas essas escolhas, hein, Olavo? Olá, Márcio, olá, pessoal, um prazer falar com vocês. É isso aí, Márcio, são 2 indicações garantidas. São 2 indicações referentes a 2 ministros da atual composição do Supremo que vão completar 75 anos ao longo desse mandato do presidente Bolsonaro. E esses ministros são o Celso de Mello, que faz 75 anos agora em novembro, e o outro, o Marco Aurélio Mello, que faz 75 anos no ano que vem, no mês de julho. Vale destacar, Márcio, que isso é digamos que o mínimo, Pode ser que algum ministro renuncie, que algum ministro infelizmente morra, enfim, que algum ministro sofra impeachment, que é uma possibilidade ainda mais remota, mas o que certamente vai acontecer são esses 2 casos da aposentadoria compulsória. O senhor está quase nomeando o ministro André Mendonça, hein? É isso? Quem sabe, Muita coisa muda, Eu gosto dele, despacho. Quase todo dia converso com ele. Vamos falar de especulações, hein, Olavo? Continuam aquelas mesmas? Ou entraram algumas novas possibilidades nessa bolsa de apostas de uma indicação do presidente Bolsonaro, hein? Olha, são muitos nomes que sempre correm, Alguns nomes... Assim, a gente tem um nome que é muito cotado já há bastante tempo, que é um nome que ele nunca perde força, que é o nome do André Mendonça, o atual ministro da Justiça, O ministro André Mendonça é evangélico e tem, em geral, sido citado como um possível candidato. É fato? É fato. O André Mendonça, ele integra o governo Bolsonaro no primeiro escalão desde o começo do governo. Ele começou o governo na condição de advogado-geral da União, o comandante da Advocacia Geral da União. Atualmente, ele é ministro da Justiça. O André Mendonça, ele sempre foi cotado por vários fatores. Um deles, porque ele tem uma formação jurídica muito boa, ele tem uma trajetória jurídica respeitável, enfim. E ele é evangélico, E a gente se recorda do Bolsonaro ter dito em algumas ocasiões que ele gostaria de indicar um ministro, nas palavras do Bolsonaro, terrivelmente evangélico. Eu costumo dizer que eu tenho 3 nomes, que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica. O André Mendonça, ele não só é praticante da religião evangélica, como ele é pastor evangélico, então isso credencia ele à vaga. Além disso, o André, ele na condição de ministro da Justiça, ele tem tomado algumas atitudes que têm sido elogiadas pelo Bolsonaro, Ele tem pedido habeas corpus, até tomado algumas decisões que têm sido contestadas por pessoas de fora do governo, que não deveriam ser da alçada do Ministério da Justiça, enfim. Então o André, ele é um nome cotado desde o começo e a força dele não se abala. Um nome menos forte, mas também que aparece volta e meia, é o do ministro Jorge Francisco, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, O Jorge, que ele é amigo pessoal do Bolsonaro, aliás, a amizade entre eles vem ainda de antes, vem de quando o Bolsonaro, ele era amigo do pai do Jorge, que faleceu recentemente, Enfim, que também é uma pessoa cotada. Um nome um pouco menos forte atualmente é o do Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato, que é o juiz que conduz os processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. O Bretas, ele também tem uma vinculação ideológica com o Bolsonaro, mas o nome dele está um pouco menos forte ultimamente.
Tem o ministro Ives Gandra Martins Filho, que ele é atual ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que ele também, volta e meia, aparece como um cotado, e um nome que ganhou força recentemente, aliás, muito recentemente, é o do ministro João Otávio Noronha, né, ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ele já tinha uma aproximação com o Bolsonaro, quando houve aquela polêmica, algumas semanas atrás, de obrigar ou não o Bolsonaro a mostrar os testes de coronavírus, aquela polêmica que o Bolsonaro depois falou que tinha feito com pseudônimo, enfim, e aí naquela ocasião o ministro Noronha, ele deu uma decisão favorável ao Bolsonaro. Isso então tinha melhorado a imagem do ministro perante o Bolsonaro. E agora, mais recentemente, o ministro Noronha decidiu a prisão domiciliar do Fabrício Queiroz, o que também foi visto como uma decisão favorável ao Bolsonaro. Então ele também cresceu aí, o nome dele ganhou mais reputação diante do presidente Bolsonaro. Eu sempre acho assim, não tendo vaga no Supremo Tribunal Federal, eu acho inapropriada a discussão sobre essa possibilidade. Bom, mas um detalhe também importante, né, Olavo? Se o atual ministro da Justiça, o André Mendonça, é um dos nomes fortes, o ex-ministro da Justiça saiu do jogo de vez, né? Vamos lembrar que em entrevistas, inclusive essa que a gente vai ouvir um trecho agora, do presidente Jair Bolsonaro à Rádio Bandeirantes, que foi dada em março de 2019, ele falava que o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele deveria ser indicado para alguma vaga, eventualmente, no Supremo. Eu fiz um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu falei, a primeira vaga que tiver lá está à sua disposição. Obviamente, ele teria que passar por uma sabatina no Senado. Uau. Eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá, mas uma sabatina técnico-política, tá certo? Então, o Moro, eu vou honrar esse compromisso com ele, e caso ele queira ir para lá, será um grande aliado, não do governo, mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, claro, isso está fora de cogitação. Claro, né? A gente se recorda de como foi ruidosa e como continua sendo controversa a saída do ex-ministro Moro do governo, né? Enfim, e você lembra muito bem, né? Porque a indicação do Moro para o Supremo era uma questão muito, muito falada, né? Embora o Moro sempre negasse, inclusive ele negou numa entrevista exclusiva que ele concedeu a nós, da Gazeta, a mim e a repórter Kelly Cadanos, nós perguntamos isso a ele negou, ele falou que nunca houve compromisso, que ele nunca havia falado com o presidente Bolsonaro sobre isso, mas diante de tudo que aconteceu e ainda tem acontecido, né, porque as farpas ainda têm sido trocadas, pensar em Moro no Supremo via Bolsonaro é algo inimaginável. E um outro nome também que só pra gente citar rapidamente é o Augusto Aras, né, o atual Procurador-Geral da República, também tem uma afinidade com o presidente Bolsonaro. O Aras sim é o nome, ele perdeu um pouco de força, porque qual foi a história? Na verdade, o Bolsonaro, um dia, ele se encontrou com o Aras numa solenidade e falou que gostaria de indicar o Aras ao Supremo. Isso deu muita controvérsia, porque o Aras ele foi indicado pelo Bolsonaro à Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público, né, que é a Procuradoria, é um órgão independente que tem, entre outras incumbências, a de investigar o próprio presidente da República. Então, quando o Bolsonaro falou que ele gostaria de indicar o Aras para o Supremo, foi um pouco controverso, pareceu uma certa, digamos que, uma compra de apoio, né? Olha, eu vou te indicar e você vai me investigar. Então, isso gerou uma controvérsia. Diante dessa controvérsia, o Bolsonaro foi até as redes sociais e escreveu que o Aras seria a terceira opção dele, né? Que ele teria apenas essas duas indicações, como nós mencionamos, se nada de extraordinário acontecer, serão apenas duas indicações, e o Aras seria a terceira opção dele. Sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Mas vale destacar, como a gente colocou, o Bolsonaro só falou disso de terceira opção depois que a confusão se instalou, né? Não foi a declaração inicial dele, né? Bom, vamos falar agora, Olavo, sobre o trâmite no Senado, né? Quer dizer, o presidente escolhe lá, vamos supor qualquer um desses nomes aí, ou outro, né, que vier, mas vamos supor que escolhe um desses nomes aí para a primeira vaga do ministro Celso de Mello. E aí, o presidente da República tem que contar com uma certa boa vontade dos senadores, Olavo? É isso mesmo. Quais são os critérios, né? Atualmente, o ministro Supremo ele é selecionado pelo presidente da República, é uma escolha livre, o único critério, entre aspas, né, não é um critério pequeno, mas enfim, os critérios são, a pessoa tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada, ponto. São esses critérios, dentro desse critério pode ser qualquer pessoa que o presidente da República escolher. Assim que é feita a escolha, o nome vai para o Senado. E aí a primeira etapa da seleção
uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E essas sabatinas, historicamente, né, ou melhor dizendo, na história recente, nos últimos anos, nas gestões Dilma e Temer, as gestões mais recentes, as sabatinas têm sido duras, têm sido árduas, né? As sabatinas têm sido bem corridas, coisas de mais de 10 horas de duração, né? O ministro ele vai na CCJ, que é a comissão mais importante do Senado, a comissão com mais presença de parlamentares, e passa por uma sabatina muito extensa. Os parlamentares eles perguntam sobre vários fatores que vão além. Por exemplo, quando o ministro mais recente indicado, que foi o Alexandre de Moraes, havia ainda todo aquele contexto de se discutir se o impeachment da Dilma tinha sido golpe ou não, todo aquele debate, aquela questão toda, então isso foi muito trazido à tona. O Alexandre de Moraes também, antes dele aceitar o convite, ele era filiado ao PSDB, então o pessoal do PT também aproveitou isso muito para bater. Antes do Alexandre de Moraes, nós tivemos o Edson Fachin, e aí o contexto era bem o oposto, porque o Fachin, ele tinha uma vinculação ideológica com o PT, ele havia feito campanha para Dilma Rousseff em 2010, então o pessoal da oposição ao PT na época dizia que ele não tinha isenção para jogar o PT, enfim, e aí tem todo esse contexto na sabatina da CCJ. Eu quero registrar aqui que vou votar favorável a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência conquistou o meu voto nesse debate de hoje. Então a CCJ do Senado vota, se houver aprovação na CCJ do Senado, o nome é submetido ao plenário do Senado, que é a totalidade dos senadores, os 81 senadores, e quando há aprovação pelo Senado, enfim, o nome está apto e está carimbado, digamos assim, né? Ele pode passar a pertencer ao Supremo Tribunal Federal. E você falou, né, Márcio, da questão de uma boa vontade, digamos assim. Como eu disse, a gente tem tido uma tradição de sabatinas árduas, de discussões ásperas, porém de aprovação. Então, assim, o presidente Bolsonaro, o nome que ele escolher, deve passar por maus bocados, né, para resumir assim, mas uma tendência de aprovação, porque a não ser que seja algo muito mesmo fora da curva. Pois é. Eu lembro da sabatina, por exemplo, do ministro Fachin, né, que foram longas horas de debate lá. Foi uma jornada longa. Luiz Edson Fachin respondeu às dezenas de perguntas de 25 parlamentares. Às 7 da noite, alguns senadores insistiam no fim da sabatina. Não acho justo uma pessoa chegar 9 horas no Senado, não sendo réu, e ficar 10 horas e meia aqui, você tá me entendendo? Parecendo que é um réu. Obrigado, senador Amaro. Não é réu, não. E aí, perguntas das mais diversas. A gente tinha um senador do Amazonas lá que perguntava a opinião dele sobre a Zona Franca de Manaus. No final da maratona de perguntas, um momento de descontração. Qual o seu entendimento sobre a Zona Franca de Manaus, por favor? Sobre a Zona Franca de Manaus, francamente... O senhor não se preparou. Mas deixa eu lhe dizer aqui... Realmente não é fácil também nesse aspecto aí pros indicados dos presidentes, né? Apesar dessa sabatina árdua aí que você cita, Olavo, e dessa tradição, né, de aprovação, alguma vez já teve algum indicado sendo barrado no Senado? Olha, Márcio, foi antes do século passado, né? A história conta pra gente que as únicas reprovações que houve de ministros do Supremo aconteceram no governo de Floriano Peixoto, né? O segundo presidente da República da história do Brasil, né? Que governou lá depois do Marechal Deodoro, né? Então, assim, a tradição mesmo é de não reprovação, né? A gente pode se recordar, por exemplo, assim, o Fachin foi um caso muito controverso, ele foi aprovado. Eu lembro que a ministra Rosa Weber também, a sabatina também foi delicada e ela também foi aprovada. O ministro Dias Toffoli, que todo mundo sabe a trajetória dele, que ele foi advogado do PT, que ele não tinha uma trajetória acadêmica muito robusta, e isso foi contestado até não poder mais, ele foi aprovado. Então, enfim, e aí, né, na reportagem que eu assino, que eu publiquei na Gazeta, eu falei com parlamentares da oposição, e eles falaram isso, olha, assim, a gente não pode cravar de cara que a gente vai rejeitar o nome do Bolsonaro. E se o nome chegar aqui e for bom, né? E não é um jogo do automático, né? Não é que vai chegar um nome aqui só por ser do Bolsonaro a gente vai votar contra. A pessoa pode ter qualidade, pode ter, né? Até em relação ao Augusto Aras foi dito isso, né? Porque o Augusto Aras, ele também chegou nesse contexto de ser o indicado do Bolsonaro, mas ele passou com certa facilidade. Então, a gente também tende a ter aprovação. Bom, pra gente fechar, Olavo, detalhe também sobre o Senado é que está em um processo de discussão de mudanças na maneira como são indicados os ministros do STF, né? O que
seria exatamente essa mudança e em que pé que está isso, hein? Exatamente, Márcio. Tem muita discussão sobre, né, esse modelo que a gente descreveu, né, de nomear um ministro de maneira livre, né, o presidente nomeia e o Congresso, apenas o Senado, aliás, não é o Congresso, é apenas o Senado vota. Muita gente contesta isso e há propostas em curso em relação a isso. Tem uma proposta que está tramitando no Senado, que ela foi elaborada pelo senador Lazieri Martins, que é um senador do Rio Grande do Sul. E qual que é a ideia dele? A ideia dele é que, antes do presidente, seja elaborada uma lista tríplice. Essa lista tríplice, os nomes seriam feitos da seguinte maneira. Um nome seria escolhido pelo próprio Supremo, os ministros do Supremo vão escolher o nome. O segundo nome seria indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e o terceiro nome pelo Ministério Público Federal. Então, essas três entidades vão escolher uma pessoa. A lista tríplice vai chegar ao presidente da República e a liberdade de escolha do presidente da República vai se restringir a esses três nomes, né? E aí seria uma mudança muito grande na comparação do que nós temos hoje. Porque nesses últimos anos, os presidentes da República têm indicado ministros para o Supremo de conveniências ou afinidades partidárias, ideológicas, políticas, amizades pessoais ou até mesmo conveniências preparatórias para uma hipótese se um dia tiverem que responder ação perante o Supremo Tribunal Federal. Só que assim, Márcio, aí começou 2020 e no começo do ano, eu até lembro que eu estava no Congresso nesse dia, foi um grande susto, porque aí quando foi começar o ano legislativo, tem aquela solenidade, né, para abrir os trabalhos do ano, e aí o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Senado, ele divulgou uma carta com as intenções, as prioridades do Congresso para 2020, e ele colocou esse tema entre as prioridades. E todo mundo tomou um susto, porque ninguém estava contando com isso, né? Estava todo mundo falando em reforma tributária, até reforma política, reforma administrativa, questões, enfim, vários outros fatores, mas esse tema ninguém cogitava que fosse uma prioridade. Então foi um grande susto na ocasião, o pessoal foi correr atrás disso, porque assim, poxa, mas ninguém estava esperando que fosse falar de ministro supremo agora, né? Nesse começo de ano, com tanta coisa mais urgente pegando. E pouco depois disso, né, esse começo de ano, essa abertura, todo esse contexto que eu estou citando foi em fevereiro, pouco depois disso aconteceu a pandemia do coronavírus, ou seja, esse assunto acabou indo para debaixo do tapete, né? Então, assim, a chance disso aparecer em 2020, ela é de menos de 1%, né? Vamos falar a verdade, né? Porque a gente tem agora uma agenda muito ainda vinculada ao coronavírus. Quando acabar a pandemia, se é que vai acabar esse ano, a gente tem a reforma tributária, a reforma administrativa, tantos outros fatores, questão sindical, enfim, fatores estão muito à frente disso. Então, assim, essa parece aquele tipo de discussão, sabe aquele vamos combinar, vamos marcar, passa lá em casa? Parece que vai ficar nesse grupo, né? Aquelas discussões que todo mundo acha que tem que ter, mas nunca resolve. Olavo, obrigado por participar mais uma vez aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Eu que agradeço, valeu, até a próxima. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Lembrando que durante a minha conversa com Olavo Soares, você ouviu trechos de uma entrevista que foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro ao jornalista Fernando Rodrigues, do site Poder 360. Essa entrevista foi veiculada pelo SBT e está disponível no YouTube. Também ouviu trechos de uma entrevista do presidente Jair Bolsonaro dada no ano passado, 2019, à Rádio Bandeirantes, também trecho que está disponível no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!